A Revolução Russa de 1917 é um daqueles eventos que não apenas mudaram o curso da história, mas também continuam a ecoar nas discussões contemporâneas sobre poder, desigualdade e a busca por um sistema justo. Imagine por um momento, em um império vasto, repleto de opulência e miséria, caos e esperança, e tudo isso em um clímax que resultaria na derrubada de uma dinastia que havia governado por mais de 3 séculos. Como o Império dos Czares, uma potência que parecia indestrutível, ruiu sob o peso de suas próprias contradições e deu lugar à União Soviética. Prepare-se, porque a história que estamos prestes a explorar está repleta de reviravoltas surpreendentes. Se você quer entender não apenas o que aconteceu, mas também por que esses eventos ainda ressoam hoje, fique conosco. Nos anos que antecederam a Revolução, a Rússia estava a se desintegrar sob um maremoto de descontentamento. O que muitos não sabem é que essa agitação não surgiu do nada. Você pode estar se perguntando, como um país tão vasto, com uma história tão rica, chegou a esse ponto de ebulição? A resposta é complexa. A insatisfação popular foi alimentada por uma combinação de fatores: pobreza, a brutalidade da Primeira Guerra Mundial e um regime czarista que havia se tornado cada vez mais insensível às necessidades do povo. Em 1905, um prenúncio do que estava por vir foi vislumbrado com a Revolução de 1905. Esse primeiro levante popular foi brutalmente esmagado, mas não sem deixar uma marca indelével. As promessas de reformas foram feitas, mas nunca cumpridas. O que ocorre com um povo que é constantemente ignorado? A indignação cresce, e isso é exatamente o que aconteceu na Rússia. A pergunta que pairava no ar era: e até quando esse descontentamento poderia permanecer reprimido? E enquanto a classe trabalhadora, os camponeses e até mesmo a nobreza começavam a se mobilizar, o czar Nicolau II permanecia acomodado em seu trono, acreditando que o poder divino o protegeria da revolta. E você sabia que, durante essa mesma época, as ideias socialistas começaram a ganhar força? Sim, personagens como Leon Trotsky e Vladimir Lenin começaram a moldar o destino de milhões, criando um novo discurso que desafiava a ordem estabelecida. A luta de classes estava prestes a transformar-se de um conceito teórico em uma realidade palpável. Em fevereiro de 1917, em meio ao frio intenso e à escassez de alimentos, as primeiras sementes da Revolução começaram a germinar. Trabalhadores e mulheres em fila para comprar pão começaram a protestar, e as ruas de Petrogrado, a atual São Petersburgo, tornaram-se um campo de batalha por direitos e dignidade. Você sabia que esses protestos foram inicialmente motivados pela falta de pão? Mas o que começou como uma luta por alimento rapidamente se transformou em um clamor por liberdade e mudanças radicais. Olhando de perto, percebemos que esses indivíduos não estavam lutando apenas pelo sustento, mas por um futuro autônomo. Mas aqui está algo que pode surpreendê-lo: a verdadeira reviravolta ainda estava por vir. Enquanto os protestos se intensificavam, o czar Nicolau II decidiu agir da sua maneira habitual. Sabendo que seu exército não apoiava os manifestantes, ele fez o impensável e ordenou a dispersão das manifestações. A resposta das tropas foi inesperada. Soldados começaram a se recusar a atirar em seus compatriotas. Você consegue imaginar a cena? Uma maré de soldados se transformando em aliados dos manifestantes, como um símbolo de unidade contra a opressão. Esse foi o estupim. O que antes era uma série de protestos organizados por grupos variados de dissidentes tornou-se uma insurreição generalizada. Líderes revolucionários como Lenin viram uma oportunidade de ouro. O Conselho dos Deputados Trabalhadores, ou Soviete, começou a emergir como uma nova forma de poder, contrabalançando a autoridade czarista. O que acontece quando um povo cansado de sofrer se organiza em um movimento tático e eficaz? O que vem a seguir, você deve perguntar. Em abril de 1917, Lenin retornou a Petrogrado com o apoio do governo alemão, que esperava que a revolução na Rússia tirasse o país da Primeira Guerra e prejudicasse seus inimigos. Mas a presença de Lenin trouxe não só uma nova esperança, mas também uma onda de discordâncias. Ele e seus seguidores do Partido Bolchevique clamavam por paz, terra e pão, um chamado à ação que ecoava ressonantemente entre as massas aflitas. Imagine o quão poderoso isso foi para um povo que só conhecia a opressão. O que vem a seguir realmente irá te deixar impressionado. Enquanto a revolução se intensificava, o governo provisório estabelecido após a abdicação do czar enfrentava um dilema profundo: em manter a Rússia na guerra ou negociar a paz. Essa incerteza apenas alimentava a polarização social. Enquanto as promessas de liberdade e reformas continuavam a ser feitas, muitos começaram a perceber que a mudança real era necessária e urgente.
O que você faria em uma situação em que todo o futuro do seu país estivesse em jogo, e as promessas fossem apenas palavras vazias? Com a força crescente dos bolcheviques, as tensões cresceram a tal ponto que chegou a outubro de 1917, quando um golpe repentino conhecido como a Revolução de Outubro ainda tomou muitos de surpresa. Os bolcheviques, que haviam se organizado e mobilizado, tomaram o Palácio de Inverno em uma ação que muitos considerariam arriscada, mas que também era ousada. Essa noite, onde os revolucionários entraram em confronto com o governo provisório, não foi apenas uma sequência de eventos. Foi um divisor de águas na história. Se você se pergunta como um simples golpe poderia mudar tanto, a resposta está na compreensão do descontentamento do povo. A Revolução de Outubro não foi apenas uma tomada de poder, foi a culminação de anos de opressão, dor e luta por um futuro melhor. A questão que fica é: a mudança realmente trouxe a esperança prometida? Essa transformação nas estruturas de poder pareceu uma solução, mas não demorou para que novas complicações surgissem. Assim, os bolcheviques assumiram as rédeas do governo, mas os desafios estavam apenas começando. Com uma guerra civil se aproximando e inimigos internos e externos se unindo contra eles, a vitória parecia distante. Já imaginou estar no comando de um país prestes a entrar em uma luta brutal pela sobrevivência? O que seria preciso para sustentar um governo recém-formado em meio a um mar de descontentamento? As perguntas e incertezas não paravam por ali. O que a revolução realmente significava para a população comum? O impacto das decisões dos bolcheviques ainda estaria por ser sentido. As promessas que haviam atraído as massas poderiam ser cumpridas em um mundo já devastado pela guerra e pela divisão? Em meio à euforia do triunfo, a compreensão da complexidade da mudança ainda pairava no ar, com muitas incógnitas a serem resolvidas. E assim, enquanto essa narrativa se desenrola, a Rússia se prepara para um destino que muitos não poderiam imaginar. Neste ponto, a história da Revolução Russa de 1917 é uma tapeçaria rica e complexa de eventos e emoções. O que ficará claro quando continuarmos é que a queda do Império dos Czares não foi simplesmente o triunfo de um movimento, foi a transição de uma era para outra, cheia de promessas e, ao mesmo tempo, armadilhas. Na próxima parte, vamos nos aprofundar nas consequências dessa revolução, nos desdobramentos que levaram à formação da União Soviética e como essa nova realidade moldou o mundo como conhecemos hoje. Portanto, não perca, pois as revelações estão apenas começando. A Revolução Russa de 1917 não terminou com a tomada do Palácio de Inverno pelos bolcheviques. Na verdade, este evento emblemático marcou apenas o início de um período tumultuado e radical que teria repercussões profundas, tanto na Rússia quanto no mundo. Assim que os bolcheviques conseguiram o controle, começaram a deparar-se com uma nova batalha, não apenas contra forças externas, mas também contra adversários internos que não estavam dispostos a aceitar essa nova ordem. O governo provisório, embora derrubado, ainda tinha apoiadores significativos, incluindo setores da sociedade que não viam com bons olhos as mudanças implementadas pelos bolcheviques. As forças brancas, uma coalizão eclética de monarquistas, liberais e socialistas moderados, começaram a organizar-se para recuperar o controle. Assim, em meio a um cenário de guerra civil iminente, a Rússia foi lançada em uma luta brutal pelo futuro do país. Mas os novos governantes não estavam apenas preocupados com a resistência externa. Dentro do próprio partido bolchevique, havia diversidade de opiniões e frustrações. Líderes como Lenin, Trotsky e Zinoviev buscavam consolidar seu poder e implementar uma ideologia que prometia transformar a sociedade. No entanto, as tensões começaram a emergir, à medida que os bolcheviques buscavam radicalizar suas políticas enquanto tentavam conter o descontentamento popular. Uma das primeiras e mais audaciosas iniciativas de Lenin foi a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk em março de 1918. Ao aceitar a perda de vastas extensões de território em troca da paz com a Alemanha, ele fez uma escolha que seria amplamente criticada. Como um líder que clamava por superação do imperialismo, o descontentamento era compreensível. Esse tratado, embora garantisse a paz imediata, isolou a Rússia das potências aliadas e provocou raiva entre muitos que viam isso como uma traição. Mas Lenin estava focado em consolidar seu poder, acreditando que a revogação da guerra seria um passo crucial para a construção do socialismo. À medida que a guerra civil se desenrolava, o recém-formado governo bolchevique enfrentava inúmeras crises. A economia já havia sido devastada pela guerra, endurecendo as condições de vida da população. Com a escassez de alimentos, o descontentamento começou a crescer novamente entre os sovietes urbanos e camponeses.
Você consegue imaginar o desafio de um governo que acabará de chegar ao poder, enfrentando não apenas uma oposição hostil, mas também a pressão de atender às demandas de um povo que esperava mudanças imediatas? Nesse ambiente, o fato de que os bolcheviques haviam herdado um dos sistemas administrativos mais ineficazes do mundo, repleto de corrupção e ineficiência, apenas agravou a situação. A promulgação da política do comunismo de guerra em 1918 exemplificou a resposta desesperada do governo. Esse regime econômico, que envolveu a requisição de grãos dos camponeses e o controle rígido da produção industrial, trouxe algumas vitórias para o Exército Vermelho, mas também gerou uma repressão brutal e escassez generalizada, levando a revoltas no campo e em áreas urbanas. Desse modo, enquanto o Estado tentava se estabilizar, a população também enfrentava as dores da fome, da guerra e da repressão. Com o tempo, os bolcheviques conseguiram garantir a vitória na Guerra Civil, mas o preço foi alto. O uso da força se tornou um traço distintivo de seu governo, e a Checa, a polícia secreta bolchevique, surgiu como uma ferramenta vital para silenciar a dissidência e controlar as massas. O que era inicialmente um movimento de libertação transformou-se rapidamente em uma estrutura que impunha sua visão por meio do medo. Você poderia imaginar como a população se comportava diante desse súbito giro na dinâmica do poder? A partir de 1922, a Rússia começou a se reimaginar sob as novas diretrizes do socialismo. As promessas de criação de uma sociedade igualitária eram exaltadas, mas, à medida que o governo consolidava seus poderes e implementava reformas, o contraste entre a retórica e a realidade se tornava cada vez mais evidente. A nova ordem política havia se instalado, mas não sem dificuldades. A inflação disparou, o desemprego aumentou e, ainda assim, a propaganda bolchevique instruía a população a continuar acreditando nas promessas de um futuro glorioso. Enquanto isso, o poder de Lenin, embora amplamente respeitado, havia começado a ser desafiado por figuras emergentes dentro do Partido Comunista. Joseph Stalin, que sempre esteve nas sombras, começou a se destacar como um líder influente. Após a morte de Lenin em 1924, a luta pelo poder se intensificou. A incapacitação de Lenin em seus últimos anos permitiu que Stalin e seus aliados buscassem controle, e ele rapidamente se tornou um ícone de autoridade. A supressão de rivais, como Leon Trotsky, destacaria o caminho que a União Soviética tomaria nos anos seguintes. Com Stalin no comando, o país encontraria um novo tipo de opressão sob o disfarce da modernização e da coletivização. Ao longo da década de 1930, a chamada Revolução Industrial Soviética começou a tomar forma. O impulso para industrializar o país e coletivizar a agricultura criaria um novo tipo de sociedade soviética, mas também resultaria em sofrimento imenso e opressão. A produção em massa foi promovida, mas a um custo tremendo, e milhões de camponeses foram forçados a abandonar suas terras e integrar-se em fazendas coletivas. No meio dessas mudanças drásticas, o Grande Terror se instalou. Através de um apanhado de purgas, Stalin eliminou qualquer vestígio de oposição real e imaginária. Imagine a agonia de um povo subjugado ao medo e à desconfiança, enquanto qualquer um poderia ser acusado e preso por quaisquer razões. Esse ciclo de desconfiança não só destruiu vidas, mas também lançou uma sombra sobre a história da Revolução, o que começou como um movimento por igualdade e libertação logo se transformou em um regime totalitário. Porém, o legado da Revolução Russa e da breve utopia socialista que ela prometeu não pode ser completamente desconsiderado. O impulsionamento da educação, a promoção do papel das mulheres na sociedade, e a criação de um sistema de saúde pública foram algumas das conquistas que, de certo modo, refletiram a esperança de um mundo melhor. Enquanto as violações de direitos humanos eram alarmantes, também foram as mudanças sociais radicais que moldaram a ideia de que diferentes estruturas de governo poderiam proporcionar melhorias nas vidas das pessoas. Por outro lado, a história da Revolução Russa também se entrelaça com a política internacional. O sucesso dos bolcheviques inspirou movimentos socialistas e comunistas ao redor do mundo, transformando a Rússia em um farol de esperança para muitos que lutavam contra o imperialismo e a opressão. No entanto, essa ideologia também incutiu medo em muitos países ocidentais, resultando na Guerra Fria e na polarização geopolítica que dominaria o século XX. Quando olhamos para a Revolução Russa de 1917 e suas consequências, é importante lembrar que a luta pela justiça e igualdade é complexa e multifacetada. Ela é marcada por vitórias, tragédias e reviravoltas que moldaram não apenas uma nação, mas a narrativa global. O que começou como uma busca por um futuro igualitário acabou se perdendo em labirintos de poder, medo e autoritarismo.
No entanto, as lições dessa era poderiam servir como um guia, não apenas para futuras gerações em busca de mudança, mas também para aqueles que continuam a lutar por um mundo mais justo. Ao refletir sobre a trajetória da Revolução Russa, recordamos que suas repercussões ainda são sentidas hoje. As conversas sobre desigualdade, poder e a luta por justiça são temas que permanecem relevantes em nossas sociedades contemporâneas. O que podemos aprender com esses eventos históricos? A história nos ensina que o caminho para a mudança é repleto de desafios, e, enquanto mobilizar-se por reformas é crucial, o cuidado deve ser tomado para garantir que a luta por justiça não transforme-se, inadvertidamente, nas opressões que se buscava superar. Portanto, enquanto nos despedimos dessa intrigante narrativa sobre a Revolução Russa de 1917, é preciso carregar consigo a compreensão de que a história não é apenas a soma dos eventos, mas também a interseção de ideais, esperanças e realidades humanas, complexas e muitas vezes contraditórias. À medida que continuamos nossas discussões sobre poder e igualdade, que possamos nos inspirar nas lutas de ontem para traçar um caminho de progresso e compreensão para o futuro.